Olá, bom dia. Então, anunciei que hoje vou fazer uma live sobre o útero e as repercussões dele, né? As partes que envolvem o conflito biológico. Então, vamos esperar o pessoal entrar e a gente já começa. Bom dia. Bom dia. Então, vou fazer aqui no Insta e aqui no Face, tá bem? Então, às vezes pode ser que eu não olhe muito bem para nenhuma das duas câmeras. Tá bom? Bom dia, Ju. Bom dia, Pri. Só me diz se o som e a imagem tá bom aí? Dá um joinha aí para mim, por favor. Então, vamos falar um pouquinho sobre o útero. Muito obrigada. Oi, Pati. Beijo. Então, vamos lá. Bom dia. Vamos falar um pouquinho do útero, então, ó. O útero é um órgão especificamente da situação feminina, né? Da mulher. O homem pode carregar essa dor, tá bem? Porque tem uma memória da mãe, né? Então, o útero ele vai mexer com todas as situações que envolvem o gerar, o gestar, o criar. Então, sempre que você tiver dificuldades para fazer algo, para iniciar algo, para movimentar algo, para começar algo, para criar algo, então saiba que você está com alguma situação relativa, por exemplo, a. Nossa, vamos tirar aqui, né? Todo bonitinho. Ao órgão em si, né? A essa memória do criar. Então, as patologias de útero, a situação do útero em si, ela tem muita correlação com o feminino, entre aspas, curado, né? Só que para um feminino estar curado, tem que ter o masculino, ele tem que estar em ordem, eu tenho que olhar e aceitar que, né, que seria do azul se não fosse o rosa, que seria do verde e amarelo. Então, os dois fazem parte, os dois são bons, igualmente, entende? Então, vou falar especificamente sobre os conflitos biológicos. Então, a gente faz muita leitura pela medicina germânica, conflito biológico puro. Então, o que é conflito biológico? Então, primeira lei biológica de Hammer, eu tenho que ter um DHS para desativar, para entrar num conflito biológico. Então, DHS é o nome que o Hammer deu, que é o nome do filho, para o chamado choque biológico. Então, existe uma alteração do sistema nervoso autônomo relacionado com algo que você passou, que gera uma emoção, né? Altera, desencadeia o comportamento desse órgão em relação às suas funções fisiológicas, tá? Então, vamos falar de uma forma bem sucinta, assim, porque não adianta eu ficar falando para vocês aqui, ó, o útero é, o útero é, o útero é, mioma é, endometriose é. As coisas não são assim, ó, é. Eu preciso trabalhar com quem eu estou falando, eu tenho um indivíduo na minha frente. E olhar para o individual é difícil, né? Eu tenho que ter toda uma situação onde eu possa te ouvir, te sentir, te ver. O seu corpo emite sinais para mim. O que está aqui na sua cabeça não adianta para nada. Ah, eu acho que é tal coisa. Pode achar 500 vezes, pode ficar. Quando eu quero saber, unha é, útero é, nariz é, olho é, isso é metafísica. E não trabalhamos, né? Eu uso ela, mas não é esse o nosso trabalho, tá bom? Então, vamos lá. São funções arcaicas, né? Que envolvem o comer, o beber, o respirar, o viver. O útero, ele está em funções arcaicas, porque está ligado também principalmente ao endométrio, se você for olhar como tecido biológico embrionário, tá bom? Então, existem situações em relação à parte reprodutiva. Então, eu vou olhar para essa mulher e vou verificar primeiro se existe um conflito sexual com
o masculino. Então, tem muitas situações do útero onde eu acho sujo. E se entrar o espermatozoide? E se encontrar meu óvulo? E se acontecer uma gestação? Porque ao longo da minha vida inteira eu fui uma menina ou eu fui uma mulher que ouvi não me chegue grávida aqui em casa, por exemplo. Tá bom? Então, eu sempre vou ter esse gatilho com um conflito sexual por um tabu, por uma forma que fui educado, por uma crença, por uma castração religiosa e assim sucessivamente tem 500 outras situações para eu olhar para esse conflito. Então, está suprido o pulso da vida. O útero tem muita relação com o pulso da vida, tá bom? E aí, de alguma maneira, isso está bloqueado. Eu vejo isso como não estando bem, eu vejo isso como um pecado, tá? Então, se eu olhar diretamente só para o endométrio, né, para esse revestimento dessa capa interna, eu tenho uma situação bem ligada ao endodermo. Agora, se eu olhar para essa capa de revestimento, que é quando você vai menstruar e começa a descamar, daí eu já vou ter que olhar para outra coisa correlacionado a outro tecido, que seria mesoderma novo, tá? Daí vocês vão me perguntar sobre endometriose, né? Então, eu posso olhar para miomas e posso trabalhar com a identificação de filhos não nascidos, eu posso trabalhar com a identificação de abortos, com mioma, né? Então, eu vou ter que conversar com esta mulher, tá? Com incapacidade de gerar filhos. Eu me acho uma mulher velha. Eu acho que eu estou numa situação biológica velha, não tenho mais condições de reproduzir. Então, aí está, por exemplo, um dos motivos do conflito biológico do mioma. Eu me achar uma mulher velha, tá? As dores uterinas em si é conflito com o masculino. Eu acho sujo, eu acho feio, eu acho ruim, eu acho pouco, eu acho, enfim, pecado. E tem essas correlações aí para a gente olhar, tá bom? Não me sinto uma mulher capaz de gerar uma vida. Tem essas outras correlações para a gente olhar também, né? Não encontro minha casa. O útero também é casa. Então, não encontro minha casa. Não estou na minha casa. Tenho medo de não ser uma boa mãe. Tenho medo que não vou conseguir parir direito, principalmente nessa fase, né, onde se coloca, sabe? As coisas não são feitas para ser uma moral para o indivíduo. Ah, se você não tiver um parto natural, é porque você. Pelo amor de Deus, o parto natural existe, ele pode ser orientado e ele pode acontecer, como também a cesariana existe, ela pode ser humanizada e pode acontecer. Então, se eu me sinto incapaz de parir, incapaz de gerar um filho, incapaz de ser uma mulher que procria, tá? Me sinto velha. Também existem umas situações de útero onde eu, mulher, fui trocada por uma mulher mais nova, tá? Também existem situações do útero onde eu não gosto do masculino, então eu não gosto do meu marido, mesmo estando com ele, falando que ama, tá bem? Como eu também não gosto dos parceiros da minha filha. É com o masculino em geral, tá? Aí quando a gente vai para a parte de cólicas, parte de menstruação mesmo, daí a gente tem que olhar mesmo para outro tecido, que é uma mulher que se sente desvalorizada como mulher e existe uma autodesvalorização também, tá? Mas aí é uma outra característica de não me sinto apta como mulher, sempre acho que falta algo como mulher, e assim vai. Já o colo do útero é outro tecido. Daí eu vou ter que olhar para ectoderma. Daí eu tenho que olhar para uns conflitos de contato, e daí é território sexual mesmo. Daí eu tenho uma sensação de que é algo sujo. Entendeu? Algo sujo para com essa relação, né?
Daí o drama é muito maior, tá? Daí tem muita correlação com o que seu pai e sua mãe lhe ensinou sobre questões sexuais, tá? O útero, ele é um órgão que tem uma característica interessante, né? Ele corresponde a 3 tecidos. Endoderma, algo vital. Mesoderma novo, a situação de desvalorização. E ectoderma, um contato, separação que não quer ter, não, corro um perigo se eu tiver uma relação sexual. Corro perigo, tô fora da norma, tô fazendo algo sujo, tá bem? Então, tem que olhar individualmente para cada situação, tá bom? As trompas, daí a gente já vai ter que, já não é mais nada correlacionado especificamente ao útero, a gente faz uma só sobre isso, e ovários também não tem nada a ver, e a gente faz uma só sobre isso. Tá bom assim? Então, verifica aí se isso te ajudou, se tem algo que se faz bem para você, se não joga tudo fora também, né? Mas o útero adoece com crenças ligadas ao feminino, ao masculino, a questões sexuais, a tabus. Sexualidade ainda é um tabu para o mundo, né? Você veio da onde? Foi feito de onde? Você foi feito da imagem da Virgem Maria? Não, né? Não quer que eu te conte como é que você foi feito, quer? Daí acha que sexo é sujo, que sexo é ruim, que sexo é pecado e bababá. Daí você que se atrapalha, tá bom? Então verifica lá se você tem dúvidas e me fala. Escreve aí. Vou ler só no finalzinho e vou descansar. E eu espero que você descanse também. Tem dúvidas aí? Escreve aí para mim. Tudo certo? Ficou alguma dúvida? Nada? Já estão me dando o tchau? Nenhuma dúvida? Não? Nada? Então tá bom. Então, esse vídeo disponível, você compartilha esse vídeo. Câncer no útero, mesmo retirando, já resolve o conflito? Não. Uma coisa é você fazer algo mecânico para retirar uma situação, outra coisa é você ainda manter o conflito. O conflito biológico não tem nada a ver com a intervenção mecânica. Se você não resolver o conflito ligado a essa memória, então um outro órgão dá conta, porque, por exemplo, a nível de território sexual, eu tenho o ectoderma todo para te dar oi. Você deu início falando sobre endometriose e não terminou. Ah, porque endometriose é tecido ovariano, não tem a ver com o útero. Endometriose é eu quero engravidar com urgência e não consigo. Então eu começo a produzir desesperadamente tecido ovariano, para ver se de repente em algum lugar eu posso engravidar, até que seja extraútero. Quer mais? Falar sobre ovário na próxima, né? Ovário e testículo. Útero na mulher pode responder por próstata no homem? Não, nada a ver. Que mais? Como que resolve o conflito? Tem como ressignificar? Tem como ressignificar. Como é que eu ressignifico uma questão sexual? Como é que eu ressignifico o masculino faz bem? Como é que eu ressignifico o homem serve? Começando olhando para o meu pai. Primeira referência de masculino para uma mulher é o pai. Então, o meu pai serve. Ele é um homem bom. Eu li um texto ontem que é um tapa na cara da sociedade, né?
Você já olhou para o homem como um homem bom? Como um homem que também faz seus sacrifícios para estar perto da família? Já olhou? Isso mesmo, tomar o pai. Olhar para o pai e saber que ele serve. Você já chegou ao ponto de também saber que o homem tem seus sacrifícios para deixar as pessoas que estão ao lado dele felizes? Ou é só a mulher? Assim ressignifico, inicialmente, o conflito com o masculino. Conflito sexual é crença, hein? Sexo é sujo, sexo não presta, sexo é perigoso, pode, sexo é pecado, tem muita crença. Como é que eu ressignifico crença? Transformando ela em sexo é sexo pode, sexo não é pecado. Eu posso ter prazer, eu posso proporcionar prazer. Mais ou menos por aí, né? Tá? É muito tabu, né? Muito tabu sexual desnecessário. Desnecessário. Quer mais? Mais dúvidas aí? Mais dúvidas aqui no Face? Me diz. Como saber que um conflito está ligado ao masculino ou ao feminino? Especificamente os conflitos de útero, por ser uma mulher, eles estão ligados ao masculino. Não tem especificamente como saber isso. Mas como caracteristicamente o útero é um órgão teoricamente feminino, né? Não tem como saber. Tá? E o que mais? E o que mais de dúvidas? Por exemplo, mas daí eu já vou falar sobre outra coisa. Se eu olhar para um corpo feminino e ela tem mais braços delgados, pernas delgadas, quadris delgados, isso é um conflito com o feminino. Se ela tem mais gordura localizada abdominal, isso é um conflito com o masculino. Mas aí, já não estou falando especificamente, né? Estou olhando para o corpo. Sim, a live vai ficar salva assim, aham. Homem e mulher estando tudo bem em exames, ou seja, nada aparente e não consegue engravidar. Daí é fertilidade, né? Nada tem a ver com o útero, daí é o início da vida. Fazer uma só sobre essa pode ser, Ariana? Mas eu vou te dar uma dica. Se está tudo bem com ambos, então ambos, individualmente como filhos, aceitam seus pais como eles são e olham para as raízes. Eu só posso dar frutos se as minhas raízes são boas. Você entende isso? Espero que sim. Tá? Olha lá. Eu não posso ser uma árvore e dar super frutos se a minha raiz é uma... Não posso falar palavrão? Não posso? Pô, eu sou um filho, fico falando que minha mãe, meu pai, minha mãe, meu pai, minha mãe, meu pai, minha mãe, meu pai. Eu quero gerar filhos? Como é que eu vou gerar filhos se eu não fui filho? Não posso gerar filhos se eu não fui filho. Como é que eu vou ser mãe? Para quê? Para ter um tirano como eu? Aceite-se a raiz como ela é, então a seiva vem para nutrir a árvore. Nossa, Cláudia, que romântica você está hoje, hein? Filosofia pura. Ai, a seiva da raiz que vai nutrir os frutos. A seiva entra pela raiz. Se seus pais não servem, você também não vai ser bom pai, então a humanidade faz um bem para você e o universo também. Tem que dar um
um alívio rindo, mas é uma dor, né? Tá bem? Certo? Ah, também tem uma coisa. Não adianta eu aceitar meus pais e tudo certo aqui com os meus pais. E daí eu começo a criticar os pais do meu parceiro. Minha sogra isso, meu sogro aquilo, eles não prestam, é bêbado, o outro é não sei o quê, o outro não sei o que lá, uma família não sei o quê. Como é que eu vou juntar sistemas se eu critico a família que teoricamente vai trazer um X% para gerar meu filho? É um trabalho bem interno, o universo só tá te falando, olha, pensa bem, né? Tá bom? Então, olhe com amor para isso. E fazer sem regras, isso é outra coisa também, né? Eu vou gerar filhos e eu quero fazer com regras. Querido marido, hoje é o 10º dia fértil, venha! Aí você trata o querido marido como um espermatozoide ambulante. Não vai funcionar. Não vai funcionar. O prazer entre uma mulher e um homem, ele não tem dia nem hora. Os filhos também não têm dia e hora. Olha, você só vai produzir filhos do 10º dia ao 14º dia. Ah, tá. Uhum. Alô, senhoras mulheres que estão assistindo, levanta a mão quem teve filho fora do período fértil. Não existe isso. Vocês querem lidar com o corpo como uma máquina. Quando apitar, faz revisão. Quando der o dia, vamos para a cama fazer filhos. Mas o que é isso? Não. Tá bom? Daí o homem é tratado como um touro reprodutor. Pelo amor de Deus, olha o conflito com o masculino aí. Tá bom? Não funciona. Amor, olha a temperatura, é a hora, é a hora. Meu Deus do céu. A indústria do fazer filhos. A indústria de tudo, né? E você compra. Tá? Certo? Então, um bom final de semana. Um monte de criatividade para você, né? O útero, ele é um órgão que norteia a sua criatividade, tá? E qualquer coisa você me pede aqui, certo? Então, um beijo para vocês. Passa esse vídeo para quem precisa, tá? Um abraço.